quinta aula, para continuar a nossa quinta aula do nosso curso de ministros e ministério. E essa aula a gente vai falar sobre a unção específica para ministro e ministério. A gente vai ver sobre isso, o que é uma unção específica para ministro e ministério. Então colocamos aqui hierarquia. Essa palavra hierarquia tem três significados aqui: distribuição ordenada de poderes, a graduação das diferentes categorias de funcionários ou membros de uma organização, instituição ou igreja, e ordenação das autoridades em níveis diferentes, estabelecidas nas instituições civil, militar e religiosa. Então, a gente vê aqui a definição dessa palavra hierarquia. Eu quero dizer que Deus, tudo que Ele faz tem ordem e decência. Deus estabeleceu ordem. Então, quando a gente vê lá no início, em Gênesis, quando Deus vai falar sobre a criação do universo, mostra ali, a palavra original, para o mundo, como Deus criou o universo, também é cromo, Então, cosmo, cosmo, que significa universo, mas também significa sistema organizado. E caos é totalmente outra palavra, que é totalmente diferente, o que está em desordem. Então, quando Deus olhou para a terra, Ele viu que a terra era sem forma e vazia. E Ele, daquele caos, Ele tornou algo tudo, Ele fez tudo com a sua palavra, tudo Ele fez com ordem e decência. Desde lá, Deus estabeleceu limites e colocou autoridades. Então, Ele estabeleceu o homem, para o homem dominar sobre todas as coisas. Então, colocou o homem como hierarquia aqui na terra para governar sobre os animais, sobre a terra, sobre todas as coisas. E a gente vai entender um pouco sobre essa hierarquia na visão de Deus. Deus trabalha dentro da visão de hierarquia. Hierarquia é uma ordenação de autoridade em diferentes níveis, dentro de uma estrutura. Então aqui em 1 Coríntios 14:40 diz assim: mas faça tudo com decência e ordem. Toda autoridade é constituída por Deus. Lá em Romanos 13, diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Ou seja, quem desobedece às autoridades está desobedecendo ao próprio Deus. O rebelde atrai para si mesmo maldição e condenação. Está escrito aqui em Romanos capítulo 13, 2, está escrito que quando a gente não obedece, a gente traz condenação sobre nós mesmos. Então Deus é representado na autoridade. Por isso nós submetemos aos nossos líderes. 1 Pedro 2,13, Efésios 6,5 fala sobre a importância de ser submisso aos nossos líderes. A submissão à autoridade é uma ordem. A submissão à autoridade é uma ordem de Deus, amém? Então vemos que a hierarquia que Deus colocou é para ser respeitada. Deus mesmo trabalha tudo com ordem, então Ele colocou diferentes funções, diferentes cargos, diferentes autoridades, em todas essas áreas, governamentais, nas famílias, nas igrejas, em todo lugar, há uma hierarquia constituída por Deus. Então vamos colocar isso, agora trazer isso, o que tem a ver essa hierarquia, o que tem a ver essa unção, o que tem a ver essa autoridade que Deus constituiu das coisas por ordem, para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo, como que Deus utiliza, o que Deus faz com essa hierarquia, o que Deus faz com essa autoridade. Então, distribuindo as tarefas e levantando novos líderes. Então, a gente precisa entender sobre o que é a autoridade espiritual, como que Deus estabelece a autoridade espiritual. A gente estudou que em Efésios 4, versículo 11, está escrito: invista ao aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço. Mas Deus o quê? Ele mesmo concedeu para apóstolo, para mestre, para evangelista, para apóstolo, pastores, mestres. Então Ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, estabelece na igreja a liderança, com um propósito. Ele estabeleceu a liderança, Ele capacita a liderança, Ele unge a sua liderança com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então Deus, quando Ele consagra alguém, Deus quando unge alguém, quando Deus separa alguém, delega uma autoridade para alguém, Ele também ele espera que aquela obra seja concluída, Ele espera que aquele trabalho seja feito. Então Ele levanta o líder, Ele capacita o líder, Ele dá uma ferramenta para o líder exercer seu ministério, mas também Ele vai cobrar aquele líder.
Já aprendemos a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Bem? Então vamos entender um pouquinho sobre essa unção delegada, ou seja, essa autoridade que Deus nos constitui e entrega aos líderes da igreja. Então aqui essa parte aqui, distribuindo as tarefas e levantando os novos líderes, unção delegada. A autoridade concedida para certos propósitos, ou seja, é uma área de atuação. Ir até, ou seja, respeitar o limite autorizado. Deus nos dá uma autoridade, e essa autoridade, cada um deve entender até que ponto ele pode utilizar essa autoridade e o que ele pode fazer com aquela autoridade. E o que ele não deve fazer se ele não tem acesso àquela área. Ou seja, ele te dá uma autoridade, um documento que te capacita até certo ponto. E o líder deve entender sobre isso, que ele recebeu uma autoridade, foi delegada a ele uma responsabilidade para fazer até certa coisa, para fazer a coisa e até certo ponto. Isso é muito importante a gente entender. Então, exemplo, Saul recebeu uma autoridade. Saul foi um rei ungido, Samuel foi ungir ele como rei. O povo pediu um rei, o próprio Deus mandou separar Saul. Ele era um rei separado por Deus, ungido por Deus. Saul foi ali, ungiu ele, falou que Deus estava separando ele para ser rei ali sobre todo Israel. Porém, ele não tinha acesso, ele tinha acesso à liderança como rei, mas ele entrou numa área que não cabia a ele. Foi exercer o ministério de sacerdote, que era a área já de Samuel. E ali ele, por 2 vezes, ele foi fazer o que não tinha sido delegado para ele fazer. E aí sabemos que aí Deus o repreendeu, 2 vezes teve que repreender, porque ele foi desobediente, porque ele foi insubmisso. Ou seja, ele agiu numa área que não deveria agir. Ou seja, foi dado para ele uma autoridade para ele fazer certa coisa, ele quis fazer outra coisa. E Deus não vai agir dessa forma. Deus ele vai nos observar, Deus ele vai nos capacitar, Deus vai nos ensinar o que devemos fazer, como fazer. E ele não espera que a gente faça o que Saul fez, entrar por caminhos errados, que ele deu lugar ali. Saul recebeu uma autoridade, mas essa autoridade possuía limites. Mas ele não respeitou, desobedeceu, ultrapassou seus limites de atuação. Foi além da sua unção ministerial, rebeldia, desobediência e submissão. Outro exemplo aqui é Davi. Davi, antes de ser rei, aqui a gente colocou um exemplo quando ele era pastor. Então o seu pai também o separou e lhe deu autoridade para ele cuidar daquele rebanho. Então Davi agora estava cuidando de um rebanho, estava apacentando o rebanho, e ele tinha autoridade sobre aquele rebanho. Ele que tinha que cuidar daquele rebanho, e aí sabe da bravura que Davi teve, depois do relato que ele contou com Saul, como ele defendeu o rebanho do seu pai, através contra um urso, contra um leão, como ele apacentava, como ele era zeloso do seu trabalho. Por quê? Porque ele tinha essa responsabilidade, ele sabia que foi delegada essa responsabilidade dele, mas ia ser exigido também essa responsabilidade, pois ele ia prestar conta. Então Davi, onde ele atuava, ele fazia com excelência. Depois ele, como rei, atuou com excelência. Ele ali na casa do próprio Saul ali, tocando, ajudando o rei com o seu problema espiritual, também era um canal de bênção. Então vemos que ele entendia qual era a sua área de atuação, para que ele foi delegado, para que a unção dele estava agora sobre ele. Onde Deus vai nos usar, como que Deus vai nos usar. Então Davi, ele se revestia, ficava debaixo dessa autoridade, ele sabia o que ele deveria fazer com aquela autoridade que ele recebia. Então são 2 exemplos, uma de Saul e uma de Davi. Davi, como filho de Jessé, recebeu autoridade para apacentar o rebanho com autoridade e ferramentas e provisão para poder desempenhar o seu ministério. Então quando você se submete àquela autoridade que foi delegada, você pode ter certeza que você também vai estar debaixo de uma proteção, debaixo de uma provisão, Ou seja, o pai mandou ele ir apacentar as ovelhas, mas o pai instruiu onde que ele ia alimentar as ovelhas, o que ele ia fazer para defender as ovelhas, e levou também, leva alimento para você, leva esse cajado, Então quem é enviado também ele é suprido
suprido por quem está enviando. Né? Trazendo isso também para a área espiritual. Se a igreja está te enviando, a igreja também é responsável pela sua vida espiritual, de te manter com oração, com sustento, com salário, com ajuda, entendeu? Tudo isso, né? Tem uma unção específica para aquele ofício. Unção específica, submissão e autoridade. Neemias, né, sabia que para ele ter sucesso no seu projeto, ele teria que receber o envio do rei, a permissão do rei e o suprimento do rei. Só assim seria possível realizar a tarefa. Então Neemias, ele tem um projeto no seu coração. Deus dá um projeto, restituir os muros em Jerusalém. Mas ele sabia que para isso acontecer, ele não podia fugir do palácio, ele trabalhava como copeiro para o rei. Ele não podia apenas fugir ou fazer do jeito dele, da maneira dele. Não, ele sabia que ele precisa estar debaixo da hierarquia que estava sobre a vida dele. Ele sabia que ele tinha que se colocar submisso ao rei. E o rei não tinha o mesmo projeto, não tinha o mesmo sonho, não serviu o mesmo Deus. Mas ele era tão fiel no seu serviço. A Bíblia fala que ele nunca esteve triste na presença do rei. Você viu um cara de qualidade. Não era um murmurador, com certeza, não era um cara negativo, não era um cara pessimista, era um cara que estava ali sempre com disposição para servir. Então quando o rei viu que estava algo errado, falou: o que você tem, Neemias? Por que você está assim? Então Neemias falou: como que eu não poderia estar assim se a cidade onde meus pais estão sepultados foi destruída, os muros foram queimados e destruídos? Então o rei falou: e o que podemos fazer? O que você quer fazer? E aí Neemias já tinha um projeto e falou: olha, se for do agrado do rei, me envia. E o rei falou: quantos tempos você precisa? Quanto recurso você precisa? O que mais você precisa? Ele falou: olha, eu quero uma carta para poder passar para as outras terras, autorizado pelo Senhor. Eu preciso de madeira para construir, eu preciso de operários, eu preciso de soldados. Então ele viu que o envio, o sonho, o projeto, o ministério dependia das ferramentas também. Não somente do seu sonho, não somente do seu projeto. Então, é um trabalho em conjunto. Ele percebeu. E aí, ele se coloca sobre aquela submissão, né? Dependência ali que o rei o abençoasse. E aí ele vai. Ele reconhece que tudo isso foi porque a boa mão do Senhor esteve com ele. Deus tocou no coração do rei. Deus supriu todas as necessidades, e a Bíblia fala que eles fizeram uma obra em tempo recorde, 56 dias, concluíram aquela obra. Né? Então vimos aqui a importância de se submeter às autoridades, de estar debaixo de uma unção específica. Ele foi separado para edificar os muros. Se Neemias na metade do plano começa a mudar de história, começa a edificar outra cidade, começa a construir uma casa para ele, começa a fazer outras coisas, o rei ia ficar sabendo. E da mesma forma que o rei o mandou, o rei ia mandar ele trazer de volta. Né? Então a gente precisa saber disso. A unção delegada para nós é com um compromisso, é para um fim, é para algo específico. Então uma unção específica. Entender? Supervisão e cobertura espiritual. Então, supervisão e cobertura espiritual. Josué debaixo da proteção espiritual de Moisés. Josué era um auxiliar de Moisés, ele admirava Moisés, ele aprendia com Moisés, ele ficava perto de Moisés, e Deus fala para Moisés separar Josué, ir preparando ele. Então Josué está sendo preparado, mas Josué tinha uma função, tinha uma unção diferente da de Moisés. Josué, ele era também um comandante do exército. Ele sabia guerrear, ele sabia pelejar. Então quando o exército de Israel teve que lutar, Josué está naquela batalha. E Moisés não está na batalha. Moisés está em cima do monte orando, intercedendo. E aquela oração, aquela intercessão, era Josué debaixo da proteção espiritual de Moisés. Moisés orava. A Bíblia fala que quando Moisés levantava as duas mãos, Israel, ao comando de Josué, ia vencendo e ia prevalecendo. Mas quando Moisés abaixava as mãos, porque estava cansado, então os israelitas e Josué começavam a perder a batalha. Então pegaram as mãos de Moisés
mantendo ela firme, né, para continuar orando e intercedendo, que representava uma proteção espiritual. Ele estava no monte observando a batalha. E aí Josué e o exército de Deus venceram por causa que Josué se colocou debaixo de uma proteção espiritual. Então existe uma proteção espiritual. No livro de Atos, capítulo 13, também diz que Paulo, quando foi separado, ele estava na igreja ali, em Antioquia, ali existiam mestres, pastores, profetas, e o Espírito Santo disse: separa-me esse para a obra que eu tenho. E a Bíblia diz que eles orando, jejuando, impondo as mãos, os enviaram. E essa imposição de mãos, esse envio, foi o primeiro envio do apóstolo Paulo. Foi dali que se inicia o ministério dele, para ir abrir igreja, para evangelizar, para Deus usar ele com poder de curar, de sinais, de maravilhas, de milagre. Mas foi por causa dele se submeter naquela igreja, ele crescer naquela igreja, ele respeitar as autoridades daquela igreja, ele estar presente naquela reunião daquele dia naquela igreja. Então o Espírito Santo não falou com Paulo, o Espírito Santo falou com os líderes daquela igreja: me separa esse, me separa aquele. Então ele foi. Então, qualquer departamento, qualquer obreiro, qualquer ministério, ele tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Ele tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. É a hierarquia que Deus estabeleceu. Amém? Estamos falando do apóstolo Paulo. Ele fundou tantas outras igrejas. Mas aqui, em Atos 13, ele relata como que ele foi enviado, o envio dele, a imposição das mãos sobre a vida dele para enviar. E é dessa forma que Deus trabalha. Em Atos capítulo 6 vem uma mesma coisa. Os apóstolos, houve uma necessidade na igreja, né? Faltavam obreiros. Então aí eles separam os diáconos, são separados os primeiros diáconos da igreja. Também eles são chamados ali e os apóstolos impõem as mãos sobre eles. Então ali é o que? Uma unção, uma autoridade delegada para quê? Para eles cumprir aquela tarefa. E ali os apóstolos são específicos, falam: olha, nós estamos impondo as mãos sobre vocês, para vocês prestarem esse serviço. O serviço era ajudar no auxílio da distribuição de alimentos naquela igreja local, com a ajuda das viúvas, das necessidades. Então os diáconos ali foram separados com essa missão. Mas teve o envio, teve a imposição das mãos, eles se colocaram debaixo da cobertura espiritual. Deu para entender isso? Jesus envia seus discípulos para uma missão, ele concede autoridade. Então Jesus também chama seus discípulos, dá uma missão, junto com a missão ele dá as instruções, o que eles deveriam levar, o que eles não deveriam levar, como que eles deveriam andar de dois em dois, entrar nas casas, permanecer, se não fosse ouvir, era para ir embora da casa. A primeira palavra que deveria ser ministrar naquela casa, naquele lá, deu uma unção para eles curar os enfermos, para expulsar os demônios. E os discípulos foram. Depois havia um relato que eles voltaram todos entusiasmados, voltaram todos alegres, porque voltaram para prestar conta. A unção foi dada para ele, foi para esta obra: vocês vão fazer esta obra. Vão lá e depois me tragam o relatório, depois me tragam o resultado desta obra. E eles foram, foi super bem executada, foi bem concluída, trouxe entusiasmo, trouxe alegria, né? Trouxe maturidade para todos. Depois eles voltaram para quê? Para prestar conta. E assim que funciona. Então é nos dado uma autoridade, né? É nos confiado algo, temos que ser zelosos, responsáveis por aquilo que nos dá, temos que atuar naquilo que nos pediram para fazer, mas depois temos que também prestar conta. Glória a Deus. A unção deve ter um propósito. Então vimos aqui Isaías 61, 1 ao 3, falando sobre o propósito da unção que foi derramada sobre Jesus, né? Sobre o propósito. O derramamento de óleo sobre a cabeça de um homem indica que este homem havia sido separado para uma determinada tarefa a serviço do Senhor. Então aqui vemos Samuel, né? Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça. E o rei disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então aqui Samuel ungindo, né? Separando este líder para ser rei. Então ele derramou o óleo, significava uma unção específica para aquele departamento. Então aqui por último, prestação de conta, autoridade que é igual a responsabilidade.
Da mesma forma que Deus usa um líder para nos capacitar, preparar e consagrar, confiando a autoridade a nós, Deus também usa seus líderes para nos cobrar resultado, para nos disciplinar, com o fim que ninguém se perca e se torne rebelde e insubmisso. Davi foi confrontado, repreendido por Natã, e Samuel também foi repreendido por Samuel. Amém? Então, mesmo os reis ungidos pelo Senhor no Antigo Testamento, quando eles erraram, quando eles falharam, Deus enviou ali os profetas para repreender, para eles se consertarem, né? Então vemos isso. Então cada líder deve entender a unção a ele confiar, cuidar para não ultrapassar o limite de atuação ministerial, colocar-se sempre debaixo da cobertura espiritual do seu líder, estar sempre pronto para prestar conta. É interessante que nós precisamos entender que cada cristão é um mordomo, né? E a gente vê a história de José. José, ele é colocado na casa de Potifar. Potifar é seu senhor, colocou ele como escravo. E ali ele era governador daquela casa. Ninguém estava acima dele a não ser Potifar. Ele era um mordomo de excelência. Ele tinha empregados, né, debaixo da sua autoridade, né? Ele tinha muitos afazeres para fazer. Uma casa de uma pessoa importante. E de repente a gente vê aquela passagem que a mulher de Potifar vai querer provocar ele, seduzir ele e querer se deitar com ele, ter relação sexual com ele. Então ele para e fala: olha, minha senhora, o meu limite vai estar aqui. O meu senhor, tipo assim, não me limitou de nada, a não ser da senhora. Então eu não vou ultrapassar o limite. O meu ministério que eu tenho, minha aliança que eu tenho com o meu Senhor e com Deus, vai até aqui. Saiu daqui, está fora da área de atuação, eu perco a unção, né? Então quando a gente não entende isso, a gente acaba indo para um lugar que Deus não iria, que Deus não está mais conosco, né? Se ele fosse se deitar com aquela moça, ele ia fugir da autoridade que lhe foi confiada. Então ele foi íntegro ali, ele escapou, ele fugiu, porque sabia a autoridade que me foi dada, a confiança que foi me dada, né? Ela tem essa área que diz que aquilo eu não posso. Assim como Deus colocou, né, Adão e Eva ali no jardim, também, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos, menos desta. E aí eles foram além da autoridade que Deus tinha dado. Então nunca vá além, respeite os limites, tá? Respeite os limites. Se é o líder de um grupo, se é o líder de um grupo, e aí a liderança fala: olha, a reunião tem que terminar pontualmente 10 horas. Não fica ultrapassando não vai até 10, não vai até 11, depois fala: não, mas foi o mover do Espírito Santo, não, mas Deus queria falar. Aí vai até meia-noite e fala: não, mas porque Deus estava derramando. Não coloca Deus nisso não, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Se Deus sabe que o horário vai até as 10 que a igreja limitou, então ele vai operar até as 10. Entendeu? Porque Deus é um Deus de ordem e decência, né? Então se submeta e atue na função que é delegado para você, sabendo que você vai prestar conta, sabendo que aquilo, você é mordomo daquilo. Você é mordomo. Te confiaram, que nem Davi, confiaram ovelhas, ele cuidou das ovelhas, né? Te confiaram vidas, te confiaram um cargo, te confiaram um departamento, um ministério. Então não faça o seu jeito, se submeta debaixo daquela autoridade. Há uma história de um pastor que foi viajar e ele deixou lá um irmãozinho lá para liderar ali, e falou: você vai ficar nesse meio, nesses 4 cultos aqui, né? E eu confio em você. E aí quando o pastor foi, aquele rapaz quis fazer tudo do jeito dele, tudo que ele queria, que ele não gostava que o pastor fizesse, ele quis fazer diferente. Então ele chamou outro grupo para tocar, ele quis mudar os testemunhos, né? Não tem mais espaço de testemunho, ele mudou tudo, e achando que quando ele chegasse, o pastor ia falar: parabéns, que legal, né? Muito bem. Você falou muito bem, agora eu sei que eu não posso mais confiar em você, porque você foi submisso, porque você foi rebelde, porque você não sabe o estrago que você fez, você não sabe como o pessoal tem me ligado durante essa semana, falando que está fazendo tudo do teu jeito, tudo errado, tudo sem ordem e decência. E aí ele achava que ele estava, puxa, que legal, abafou. Né? Ele já tinha mais de 10 anos, ele foi lá ficar só um mês achando que podia mudar tudo. Então,
Ele pode mudar? Pode, conversando com o seu líder, levando uma ideia, orando junto, né? Mostrando, né, um projeto. Isso é uma forma de mudar. Agora, como ele fez, não mudou não. Né? O pastor ficou mais ligado nele e falou, não posso mais contar contigo. Né? Então seja obediente, seja submisso e atue naquele papel que Deus delegar para você fazer. Amém? Imagina você estar numa peça de teatro. Aí você é um artista conhecidão. Nossa, você é um artista, você é todo mundo te conhece, teu cachê é super alto. Você é o cara. Mas tem o diretor daquela peça que vai mandar você fazer aquela fala, aquela descrição. Aí você quer fazer do teu jeito? Da tua maneira? Você vai seguir, vai atuar, vai falar na hora que é para falar, vai pular na hora que é para pular, vai gritar na hora que vai gritar, tá? Porque existe uma direção. Isso é se submeter à direção, tá? Então, se o artista fechou ali um acordo ali com aquele diretor naquela peça, ele está de acordo que ele vai seguir, né, aquele roteiro, ele vai obedecer e que ele vai ser uma bênção naquele papel, naquela área, tá bom? Então que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.